Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai da vida e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos cumprimentando todas as equipes espirituais que estão aqui há muito tempo, preparando, higienizando cada canto desta casa para nos receber. Que o Evangelho de hoje possa fazer parte da nossa vida, fazendo com que a nossa existência se torne um pouco melhor, assim como a daquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos recebendo com muito carinho a Silene, que vai fazer o Evangelho da noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, o que tem tanto mais mérito quanto seu devotamento. É menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice, é os cercar de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e não
mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Sabe, pois, os pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou o seu leite quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também tanto quanto possam as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam. O pagamento de uma dívida sagrada, só aí está a piedade filial aceita por Deus. É bem profundo esse capítulo, né? Quando fala que a gente, aqui no finalzinho, quando fala que é uma pergunta mesmo, né? Tem um monte de ponto de interrogação nas perguntas. E aí as perguntas somos para nós, né? Filhos fortes. O que nós estamos fazendo com os nossos mais idosos? Aqui a gente fala da piedade filial, a gente fala de pai e mãe, mas muitas das vezes, né, nós nem fomos criados por pai e mãe, nós fomos criados por tio, por um parente distante, ou por um parente de perto, ou por algum conhecido, né? Então, assim, aí a pergunta é: o que a gente tem feito por essas pessoas de mais idade? A gente tem cuidado com carinho, a gente tem zelado por a vida, por a saúde dos mais idosos que estão ao nosso redor, seja ele pai ou mãe, um parente próximo, ou só um vizinho conhecido, né? Que quando a gente fala de família, a gente fala de nós irmãos, porque nós sabemos que nós viemos aqui assim, com uma ligação, que hoje nós estamos aqui não é por acaso, né? E essa ligação que nós temos é para quê? Para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa aprender uns com os outros, para que a gente também, né, possa ensinar um pouquinho daquilo que a gente sabe, e para que nessa troca de experiências a gente possa se ajudar. Que a gente sabe que nós não estamos sós e que diante das nossas necessidades e das nossas dificuldades, nós sempre vamos ter uma mão amiga, né? Um socorro, um auxílio, porque Deus é com a gente. Ele dá o problema e Ele também nos traz a solução para os nossos problemas. E aí, esse mandamento, que é honrar o teu pai e a tua mãe, ele é um dos primordiais. Porque do que adianta eu ser legalzinho, eu ser bonzinho com todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Com todas aquelas pessoas que eu me comprometi em voltar, em reencarnar, e ajudar e auxiliar, sendo que muitas das vezes, dentro da minha casa, é onde eu tenho que colocar mesmo em prática o amor e a caridade, eu não estou colocando. Outras vezes, a gente já não mora mais com os pais, né, da gente, a gente não mora com o pai, não mora com a mãe, eles moram longe, distante, ou em outra cidade, ou num bairro vizinho, e aí a gente larga de mão, a gente deixa para lá, né? Tem um ditado muito antigo que fala que uma mãe é para 10 filhos e 10 filhos muitas das vezes não é para uma mãe, né? Muitas das vezes a gente tem um tanto de filho e aí um cuida. Quando você consegue ainda que um cuide, perfeito, né? Porque aí você vai passando a bola, empurra para um, empurra para o outro e vai passando a obrigação e a necessidade, sendo que quando nós éramos pequenos, o capítulo mesmo diz, né? Que quando nós éramos pequenos, nossos pais, eles não contavam as noites de sono que eles passavam acordados cuidando da gente, né? Eles não contavam o esforço que eles faziam para comprar o nosso leite, nosso alimento. Eles só se esforçavam e faziam, né?
E aí, quando chega na velhice deles, muitos de nós nos afastamos, não damos tanta importância. Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas de mais idade, elas são um pouquinho mais teimosas, né? Poxa, eu sou independente, eu consigo ir lá no banco sozinho, consigo ir no médico sozinho. Eu acredito que até uma determinada idade, eles consigam sim. Mas mesmo que eles consigam até uma determinada idade, quando chega uma fase da vida deles, por mais que eles não queiram, não, eu não quero preocupar meus filhos, porque não é assim que eles pensam e falam pra gente muitas vezes, né? Não, eu não quero preocupar o meu filho. Imagina, não precisa, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Eu consigo ir lá no banco sozinho, consigo passar no médico sozinho. E muitas das vezes eles não conseguem mais. Por quê? Às vezes falta um pouco da memória. E aí, quando chega em casa, não lembra direitinho. Ai, como é que eu vou tomar aquele remédio? O que foi mesmo que o médico me disse? Que o médico falou tanta coisa, né, lá do meu exame. E aí eles ficam perdidos. Às vezes estão lá tomando o remédio errado, quando a gente pode auxiliar, né? Estão indo lá no banco, muitas das vezes sendo roubados, sendo que a gente também pode auxiliar. E aí chega uma hora que cabe a gente, mesmo com os nossos idosos mais teimosos, né? Com aqueles que estão mais difíceis, às vezes, de se lidar, cabe a gente sentar, conversar, ter paciência, ter calma com eles, que muitas das vezes a gente não tem. Ter calma com eles e falar, não, eu me obrigo, imagina, se eu não estou fazendo obrigação nenhuma em te acompanhar até um médico. Quantas vezes, né? Aí a gente, de repente, pode chamar a atenção deles porque eles não perceberam. Quantas vezes, quando eu era pequeno, o senhor, a senhora me levou no médico também? Quantas vezes você também me ajudou de alguma forma? Né? Para, de repente, aquilo não se tornar, para eles não acharem que eles são um peso, né? Que é obrigação aquilo que a gente está fazendo por eles. E não é. Não pode ser um peso. Não deve ser obrigação. É a nossa responsabilidade moral, né, como cristãos, para com os nossos idosos, com as pessoas que hoje dependem e precisam da gente. Não deve ser nossa obrigação. Porque a gente, muitas das vezes, é tão legal, tão bonzinho, e com quem precisa mesmo, quem está ali dentro de casa, né, a gente não consegue ser legal. A gente não consegue ser bonzinho. O amor e a caridade que o Cristo nos pede tem que começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E se a gente está agindo contrário a isso, a gente tem que prestar atenção no nosso erro e tentar mudar de atitude. Né? O capítulo fala para a gente, tá, e você traz seus pais de mais idade para morar com você, e aí você fica com o melhor quarto da casa, e coloca ele lá, no quartinho dos fundos, com aquele monte de móveis que você não usa mais entulhado. E tá lindo. Ele está sendo cuidado ali. Ah, melhor do que deixar na rua. Melhor do que deixar morar sozinho. Né? É muito importante a gente prestar atenção, porque às vezes é até automático mesmo. Você vai lá, faz, quando vê, já fez e muitas das vezes não quer nem voltar atrás. Mas a gente prestar atenção nas nossas atitudes, na atitude do nosso dia a dia. Como a gente está agindo com o outro? A gente está falando aqui dos nossos idosos, que tem que ser prioridade, né? É uma coisa que não tem nem como questionar. É a gente cuidar de um pai e de uma mãe, é nossa obrigação, nosso dever como cristão. Mas e aí? Eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria de receber? Né? Tem uma historinha que ela fala assim, que sentados numa mesa, todos os dias, o filho, o pai já de idade, né? Ele pegava lá aquela cumbuquinha velhinha, colocava o pai lá naquele cantinho da mesa, porque o pai já não tinha muito equilíbrio na mão, ele comia de qualquer jeito e sujava toda a mesa. Um filho, né, abastardo, de poderes, com grandes poderes financeiros. E aí ele deixava o pai naquele cantinho da mesa, né, comendo, porque ele sujava tudo.
E aí, o filho dele foi crescendo, vendo o avô daquele modo, né, sendo cuidado de qualquer jeito, deixado de lado, não sentava mais ali entre eles, comia no pior prato da casa. E aí, uma vez, numa conversa, o filho questionou o pai, né? Ele cresceu vendo o avô sendo cuidado daquele jeito, e aí ele questionou o pai. Pai, por que você cuida do meu avô desse jeito, né? Por que o meu avô sempre está com o pior prato? É porque ele suja a mesa. Aí o pai explicou, é porque ele suja a mesa, porque o avô não tem mais controle, etc. Aí o filho olhou para o pai e falou, entendi. Então, quando o senhor estiver igual o meu avô dessa idade, é assim que eu vou ter que fazer com o senhor também, né? Então, a gente já pode deixar essa cumbuquinha guardada para o senhor. Então, o pai, né, ficou surpreso com aquilo que o filho disse. E a moral da história né? Nós somos exemplo para os nossos filhos. E aí, às vezes, a forma que eu estou tratando o avô, a avó, a forma que eu estou tratando, de repente, um tio, um parente mais idoso, o meu filho está ali prestando atenção. Nós não somos nós que damos bons exemplos para os nossos filhos, e até mesmo para os que estão ali ao nosso redor, filho, sobrinho, neto, né? Nós também não podemos dar bons exemplos? Sim. E como que a gente dá bom exemplo? Falando? Não. Porque falar é tão fácil, né? Os bons exemplos a gente dá com o quê? Com as nossas atitudes, com a nossa atitude do nosso dia a dia. E aí, o bom exemplo que a gente tem para dar para o nosso filho é o quê? Olha lá, estou cuidando bem do seu avô. Eu levo, sim, ele no médico, não porque ele é um peso para mim. Eu cuido dele porque ele me criou desde pequenininha. E aí, ele merece esse cuidado, ele merece esse trato. Porque hoje ele já está impossibilitado de algumas coisas. Algumas coisas hoje ele não pode mais. E aí, eu estou cuidando dele. Então, eu estou dando bom exemplo para o meu filho, ok? Quando eu for de mais idade, eu quero que meu filho me trate como? Do mesmo modo que eu tratei o avô. E se eu tratei o avô dele bem, ótimo. É certeza que eu estou dando um bom exemplo, eu estou semeando aquela sementinha de que lá na frente ele vai relembrar daquilo que ele viveu e vai falar, não, eu vou cuidar bem sim da minha mãe, né? Eu vou cuidar bem sim do meu pai, porque eles trataram tão bem os meus avós. Agora, se eu tratar mal, com ignorância, deixar para lá, sobrecarregar só o meu irmão, porque eu nunca tenho tempo, né? Eu trabalho direto, a minha vida é corrida e eu nunca tenho tempo de ir lá cuidar, ir lá limpar a casa da minha mãe, ir lá bater um papo, tomar um chazinho com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher lá na frente. E eu espero que hoje a gente saia daqui com a certeza, né, de que a gente está fazendo, sim, uma boa plantação, que a gente está, sim, dando bons exemplos, para que lá na frente, essa mocidade, essa juventude que está aí ao redor de nós, possa, sim, ser pessoas gratas, ser pessoas boas e olhar para a gente com carinho e com piedade, né? Porque nós não somos nada sozinhos e nós precisamos muito, muito uns dos outros, né? E é tão bom servir e é tão bom doar. Então, que a gente saia com a consciência de servir mais, de amar mais, de cuidar daqueles que estão ao nosso redor e de ter a certeza de que a caridade que o Cristo tem nos pedido sempre, através do seu evangelho, ela deve começar lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, né, com os nossos irmãos, aprender a amar mais, perdoar mais, julgar menos, se colocar no lugar do outro, né? E se fosse eu que estivesse naquela situação, o que eu faria? Como eu gostaria que agissem comigo? Né? Agir sempre com o outro, com compaixão, com piedade, lembrando que uma vez que nós nos comprometemos
em voltarmos juntos, em estarmos aqui reunidos, em reencarnarmos juntos, é para que a gente possa, né, um dar a mão para o outro, que ninguém está sozinho, que a gente tem o auxílio maior, que é do nosso Pai Criador, que nunca nos desampara, né? Nós temos o auxílio de toda essa espiritualidade amiga que está aí nos guiando, nos dando direcionamento, boas intuições para que a gente possa seguir. E que nós caminhamos juntos e de mãos dadas, principalmente com aqueles mais próximos, com aqueles que nós, às vezes, nem temos tanta afinidade, mas que nós vamos buscar a afinidade pedindo perdão, olhando para o nosso erro também, que a gente costuma, né, quando a gente tem algum atrito, algum problema com o outro, a gente muitas das vezes joga sempre a culpa no outro, a culpa muitas das vezes não é nossa, é do outro, né, que a gente às vezes não consegue enxergar o nosso erro. E mesmo, por mais certo que a gente esteja, que a gente possa aprender, né, a perdoar, a pedir perdão, e a colocar em prática o amor e a caridade que o Cristo tem nos pedido todos os dias através do seu Evangelho. Então, se vocês tiverem oportunidade quando chegarem em casa, leiam o capítulo 14. Ele é bem extenso, ele é bem grande, leiam. E que a gente possa refletir em cima dessas palavras, para que a gente possa também colocar em prática, né? Para que não fique da boca para fora aquilo que a gente fala, né, que a gente comece a agir com atitude, né, no nosso dia a dia, e que a gente tenha compaixão, amor e caridade com aqueles que estão ao nosso redor, e em especial com aqueles mais necessitados e com aqueles que nunca pediram nada para poder cuidar da gente, que é o nosso pai, nossa mãe, aquele que criou a gente. Que a gente haja com eles, que a gente tenha muito amor, né, e muito carinho, que não seja um fardo para a nossa vida, que a gente entenda que o nosso amor como cristão começa com os nossos mais próximos, né, e aí se estende por os nossos vizinhos, por o colega de trabalho e por os outros que estão ao nosso redor. Que o amor e a caridade possa começar lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, ou com aqueles que estão mais próximos da gente. Tá? Que tenhamos todos um ótimo final de semana, muita paz e muito amor na vida de cada um de nós. Muita luz. Então vamos fazer as nossas vibrações, fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração. E tirando de lá de dentro os nossos melhores sentimentos por todos os nossos irmãos mais necessitados. Primeiramente, vamos vibrando por todo o nosso planeta, pela Terra. Vamos vibrando pelos hospitais, aonde houver um leito de dor. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios, por todos os nossos irmãos que estão desempregados, por todos os lares em desajuste. Vamos vibrando pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, e vamos convidando Jesus para entrar no nosso lar. Vamos abraçando cada pessoa que lá deixamos, principalmente aquela com a qual o nosso relacionamento é um pouco mais difícil. Vamos dizer a ela: eu te amo. Vamos vibrando por todos os nossos amigos e por aqueles que se dizem nossos inimigos.
entrando pelo nosso local de trabalho, pelo nosso local de estudos, por esta casa que nos acolhe com tanto carinho e por todos os seus dirigentes. Vibrando também por aquele amigo, aquele parente que nesta semana completa mais um ano de vida. Que Jesus possa abençoar esse irmão, lhe dar força, fé, coragem, sustentação em todos os momentos da sua vida. Vamos deixando uma vibração em aberto, em forma de coração, com muitas flores, muito perfume, para que os amigos do plano maior possam levar onde houver mais necessidade. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos. E agora nós vamos ao nosso passe coletivo. Vamos nos acomodando confortavelmente nas nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos e nos ligando a Jesus e a equipe de benfeitores que amorosamente zelam por nós. Vamos nos envolvendo nesses fluidos que nos proporcionam serenidade e paz. Mentalizemos neste momento uma luz que envolve o nosso corpo físico, penetra em nosso coronário e se espalha por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e espiritual e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os nossos pensamentos de esperanças em dias melhores. Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse amor que nos envolve e tanto nos beneficia. E vamos agradecendo a Deus pelas bênçãos deste momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, pequeninos e pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que possamos voltar aos nossos lares em paz